Bom, gente, nós vamos falar hoje um pouco sobre cura. Mais especificamente, Deus coloca doença nas pessoas, Deus leva doença até a vida das pessoas. Isso é uma coisa que a gente aprende desde muito cedo, que algumas pessoas precisam adoecer para aprender. Na verdade, isso é baseado mais em experiências do que na própria palavra de Deus. Por quê? As pessoas muitas vezes passam por experiências, elas estavam tendo uma vida desregrada, uma vida longe de Deus, elas adoecem, têm uma doença grave ou então sofrem um acidente, por causa disso elas se aproximam de Deus e aí elas começam a achar que Deus colocou aquela doença, colocou aquela situação para trazê-las para junto dele. Na verdade, existe até um ditado que não é bíblico, que fala assim: se não for pelo amor, irá pela dor. Como se Deus, através da dor, chamasse as pessoas para si. Então, nosso objetivo hoje é desmistificar isso, falar o que a Bíblia diz a respeito disso. A Bíblia fala em Tiago, no capítulo 1, versículo 16, que: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então a Bíblia diz que Deus, ele só sabe dar coisas boas, que do alto do Pai das luzes não vem nada ruim, vem tudo que é bom e tudo que é perfeito. Fortalecendo isso, a gente tem Atos 10, 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. E ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. A opressão da doença, ela não vem de Deus. A opressão da doença, a Bíblia diz que ela vem do diabo. É um ataque do inimigo contra as nossas vidas, com o objetivo de nos matar, de nos entristecer. Deus não tem propósito na doença. Tanto é verdade que a Bíblia diz que Jesus foi ungido por Deus para curar pessoas, para libertar pessoas do jugo do inimigo. O próprio Jesus, em João 6,38, diz: desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em João 5,19, Jesus também diz: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Então, quando Jesus estava andando aqui na terra como homem, ele estava tirando a doença das pessoas. A doença não vinha de Deus. Não era Deus colocando doença e o Filho tirando doença. Jesus, ele era um filho obediente. Então, quando ele curava porque era vontade de Deus curar. Quando ele libertava as pessoas, era porque era vontade de Deus libertar. Então, irmão, se você hoje está passando por uma doença, se a sua família está passando por alguma dificuldade, não é Deus que colocou essa doença em você, não é Deus que colocou esse câncer, não é Deus que colocou esse acidente no seu caminho para você ficar mal e voltar para Jesus. Não tem nada disso. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. E a boa notícia é que, se a gente sabe que Deus não colocou doença, a gente sabe que a gente pode crer para ser livre da doença. Existe uma provisão de cura em nossas vidas, que está lá em Isaías 53. Falando sobre Jesus, a Bíblia diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Nós já fomos curados em Cristo Jesus. Se existe uma doença na sua vida, se existe uma enfermidade, saiba, a vontade de Deus é que você seja livre dela. Jesus já levou ela sobre ele. Então nós podemos ter fé, nós podemos crer que a vontade de Deus é cura para todos. Então, se você tem uma doença, uma enfermidade, saiba, você pode repreender em nome de Jesus e você pode, pela fé, receber a sua cura. Então, espero que a gente tenha esclarecido isso para você, que você não tenha mais dúvida que a vontade de Deus para você sempre é boa e que a doença não vem da parte de Deus. E voltaremos na próxima semana com mais um estudo.